Muito bom dia, canal Conhecimento e Libertação. Tá no ar mais um vídeo aqui para vocês hoje, terça-feira. Hoje vamos trazer um vídeo aqui para vocês sobre a construção do Templo de Salomão no Antigo Testamento e o início da corrupção dentro do templo em si, né? Então eu busquei ontem, né, muitas leituras, marquei algumas, né, que fala sobre isso. Tem várias leituras no Antigo Testamento que fala sobre essa construção do templo, né? Que começa lá na época de Davi, né? Davi já tinha no coração querer construir um templo, né? Uma casa do Senhor que chama, né? Que veio com o passar dos anos a se corromper. A maldade entrou dentro da casa de Deus, né? E se corrompeu, começaram a deturpar, né? As coisas pelos interesses próprios. Então vamos lá, eu peguei, esse vídeo pode ficar um pouquinho meio longo, né? Mas vale a pena, né, você conferir até o final para você entender. Peguei o livro de Primeira Crônicas, né? No capítulo 17 fala assim, ó, Davi deseja edificar o templo, mas Deus não permite. Esse é o título da minha Bíblia, né? Você pode ter uma Bíblia de versão diferente, às vezes o título pode mudar em si. Mas vamos lá, vou ler aqui e vou destrinchando aos poucos, certo? Para nós estarmos explicando aqui para vocês sobre a edificação do templo e a corrupção dele, certo? Sucedeu, pois que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã. O mais interessante, pessoal, é que no Antigo Testamento dificilmente Deus ia até Davi ou Salomão. Geralmente Deus ia até o profeta ia até a pessoa, né? Davi é o profeta Natã. Eis que mora em uma casa de cedro, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração faz, porque Deus é contigo. Isso aqui era Natã falando a sua opinião, né? Aí no versículo 3 fala assim, ó, mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo. Aí pra você ver, aí que já Deus já tá falando Natã. Aqui já é palavra de Deus, né? Ele fala assim, ó, vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, certo? Então o que ele está falando? Davi queria construir um templo, certo? Porque ele já estava numa casa boa, segundo a leitura, né? E ele queria construir. E aí ele conversa com Natan. Natan fala assim, vai, faz tudo que seu coração deseja. Aí vem Deus, fala assim, Natan, conversa mais embaixo aqui, filho. Fala para Davi que não é para ele construir, certo? Que ele fala assim, ó, porque em casa nenhuma morei. Eu tenho por mim que quando Deus fala assim, ó, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Esse tabernáculo em tabernáculo pode ser pessoas, certo? Pessoas. E ele fala assim, eu fui de tabernáculo em tabernáculo. De tenda em tenda. Pode ser pessoas. Ele habitava de pessoas em pessoas em pessoas. Certo? Porque até chegar Davi foram muitos antecessores. E Deus habitava num, depois no outro, morria depois no outro, depois morria depois no outro. Pode ser, certo? Aí no 6 fala assim, ó, porque todas as partes por onde andei com todo o Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro?
Então ele está falando, de todo o povo que apacentou as ovelhas, ele não falou para nenhum, porque não edificar uma casa de cedro. Ele não cobrou de ninguém isso, né? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, ou seja, do curral não, lá de trás das ovelhas em si, né? Que ele era pastor de ovelha. Aí fala assim, de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo, e estive contigo. Aqui é mais uma, no versículo 8 aqui, reforça em si o que eu disse cá em cima sobre os tabernáculos, né? Que poderia Davi ser um tabernáculo, né? Por quê? Porque Deus estava com ele. Antes era Saul, né? Aí o Espírito de Deus sai de Saul e vai para Davi. Então pode ser que Davi fosse um tabernáculo. Saul depois Davi. Por toda parte por onde fostes, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. É Deus falando para Davi, ó, meu camarada, eu te tirei lá de trás, te levantei e te fiz grande. Aí, no 9 fala assim, ó, e ordenei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio, desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos, também te fiz saber que o Senhor te edificará uma casa. Aí do outro lado aqui, já no versículo 11, fala assim, ó, há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, ou seja, quando a vida dele finalizar, né, de Davi em si, para ires a teus pais, ou seja, morrer e para sepultura, né, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Aqui, pessoal, muita gente acha que essa semente que Deus ia suscitar de Davi seria o filho, né? Que seria o que? Salomão. Mas eu vou trazer para vocês aqui uma visão diferente. Certo? Ele fala assim, ó, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Quem que é esse, pessoal? Não é Salomão, certo? Esse aqui é o Messias, certo? Essa promessa de edificar casa aqui é uma coisa simbólica, certo? Não é que o Messias ia construir um templo, mas o Messias, ele fala assim, ó, dos seus filhos, ou seja, da linhagem de Davi, ele ia levantar uma semente, certo? E confirmaria o seu reino. E no versículo 12 fala assim, ó, ou seja, o Messias, né, que este me edificará a casa e eu confirmarei o trono para sempre. De quem que é o trono? A maioria vai achar que é o quê? É a cadeira do rei lá, né? Depois que Davi morresse, Salomão ia tomar conta e eles acharam que era esse trono, mas não. Era um trono vindo do pai, né? Aí no versículo 3 fala assim, ó, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, como ele tirou de Saul, né? Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. Aqui, a profecia que Natan ia entregar para Davi, o que Deus tinha falado, não era de um reino terrestre, né? Era de um reino espiritual, certo? Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre.
né? Não está falando do trono de Salomão. Não está falando que Salomão, que era filho de Davi, iria construir um templo. Só que parece que não entrou na cabeça deles. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Certo? Então, vocês compreenderam? A passagem em si, ela fala bem simples. Ela fala assim, ó, Davi mudou para casa, queria no seu coração construir um templo, né? E Deus falou para ele, eu não moro em casa, né? Tanto é que no Novo Testamento fala assim, Deus não habita em casas construídas, em templo construído por mãos de homem. Fala que ele teve de tabernáculo em tabernáculo e que viria um sucessor de Davi, né? Uma semente de Davi. Não que seria o filho de Davi, Salomão, seria o qual será dos teus filhos, né? Semente dos teus filhos. E aí veio toda uma geração em si, né? Depois de Davi, veio Salomão, e os filhos de Salomão, e os netos, até chegar no Messias. E o Messias em si, esse edificou casa. Por quê? Porque ele prepara as pessoas para que Deus habite nela. Certo? Essa é a casa de Deus. Aí, no capítulo 22, já vamos lá. Vocês compreenderam a primeira parte de quando Davi queria construir o templo. Certo? Agora vamos para o capítulo 22. Fala assim, ó. Davi faz preparativos para edificar o templo. Mas espera aí. Deus não falou para ele. Não é assim que vai funcionar. Só que aqui já fala que já estava preparativo para edificar o templo. Aí tá. Aqui Davi já tá mais idoso, né? Essa primeira parte aqui do capítulo 22, se vocês quiserem ler depois, vocês podem ler, né? 1 Crônicas 22. Mas eu vou pular lá pro versículo 5, 6, né? Porque dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tero, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em toda a terra. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. O que isso aqui está falando? Que ele já estava preparando para construir o templo. Mas espera aí, mas Deus falou que não era eles que iriam construir o templo, era o Messias que ia construir o templo. Só que eles não compreenderam, não entenderam. E Davi achou que o filho dele, que seria a semente dele, né, que iria construir o templo. E ele, na velhice, já Salomão, foi passar o reino para Salomão, ele achou que era Salomão que teria esse peso de construir o templo. Só que não era, né? Era diferente. E aí no versículo 6 fala assim, ó, então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. É Davi falando para Salomão edificar a casa. Não foi Deus falando para Salomão, edifica uma casa para mim. Certo? Aí no 7 fala assim, ó, e disse Davi a Salomão, meu filho, quanto a mim tive em meu coração de edificar casa ao nome do Senhor Deus. Aqui eu tinha falado para vocês que era uma coisa do coração de Davi. Porém, a minha palavra do Senhor veio dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome. Porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso. Deus não falou que era o filho que ia nascer dele. Ele está deturpando as coisas. Deus falou que seriam a semente dos filhos dele. E você pode ler lá no Crônicas 17, 12 lá, né? 11, 12 e 13. Você vai ler lá que você vai... Isso que eu tô falando para você é verdade. Pra vocês é verdade, entendeu? Eis que o filho que te nascer será um homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome. Ele será por filho, e eu a ele por pai, e confirmarei o trono
de seu reino sobre Israel para sempre. Aqui Davi, ele fala as mesmas palavras que Natan fala para ele, que Deus tinha passado para Natan, certo? A mesma palavra. Que o filho, este edificará a casa ao meu nome. Ele me será por filho. Quem que é o filho do pai? É o Messias, não é Salomão. E aí ele fala assim, e eu a ele por pai. É o Messias que chama Deus de pai, entendeu? E confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Essa é a promessa de Deus com o Messias, não com Salomão. E Davi estava repassando para Salomão aquilo que ele escutou de Natan, mas que entendeu errado. E aí fala assim, agora pois meu filho, o Senhor seja contigo, e prosperará e edificará a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti, certo? Aqui, mais pro final, é toda os preparativos, né, para a casa. No capítulo 29, né, vou lá aqui pro 29 para vocês verem. 29. As ofertas de Davi dos príncipes e do povo para a construção do templo. Olha pra você ver, Davi não morreu ainda, já passou o reinado para Salomão, porque no 28:11 fala assim, Davi dá a Salomão o desenho do templo. Salomão já estava sendo edificado rei, né? Passando para Salomão, Davi passando para Salomão. E aí fala assim, ó, disse mais o rei Davi a todas as congregações, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, e ainda moço inteiro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homens, senão para Deus. Deus não escolheu Salomão, irmão, para edificar templo, não. Ele que compreendeu errado. Quem que ia edificar esse templo não era templo de mãos de pedra, ou templos construídos por mão de homens, era templos trabalhados, nós, que o Messias iria trabalhar em nós para que nós pudéssemos receber o Pai. Ele que entendeu errado e passou para Salomão, certo? E aí no 2 fala assim, ó, e eu pus em todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as obras de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedra. Aqui tem todos os materiais que eles iriam construir, certo? Tanto que você vai ver no Novo Testamento a grandeza desse templo que eles construíram. E todo o livro de Crônica fala lá quantos mil homens gastaram para construir esse templo, entendeu? Mas não era para fazer isso. Não era, entendeu? Por quê? Porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Já no Crônicas 2, né, que fala também, continua a história, né, que já Salomão já é rei, né, e fala da força, das riquezas de Salomão. No capítulo 7, versículo 11, aí fala assim, ó, Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas, certo? Capítulo 7, versículo 11, Crônicas 2, né, continua. Todo o negócio do templo, o templo foi edificado e tal, certo? E aí fala assim, ó, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente ofertou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, olha, era a segunda vez que Deus aparecia a Salomão, entendeu? É igual eu falei para vocês, no Antigo Testamento, esse pessoal, quem ia até eles eram os profetas, né? Falar o que Deus queria que as pessoas fizessem.
Aqui já é a segunda vez que Deus já fala direto com Salomão, né? E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Aqui, Deus, depois que ele construiu o templo, aí Deus já aparece para ele e fala assim, ó, eu escutei suas orações e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício, que era onde o pessoal ia para sacrificar os cordeiros, essas coisas assim, entendeu? Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos a oração deste lugar. Ou seja, o que Deus está falando? Quando vier as dificuldades, você vai no templo que Salomão tinha construído, ora, clama, pede perdão, pede misericórdia e Deus vai inclinar os ouvidos para as pessoas que estão, para aquele lugar, para o templo, certo? Aqui Deus fala isso, entendeu? Por quê? Porque ele tinha escolhido aquele lugar que eles tinham construído para receber as orações, né? Receber o povo, receber o clamor do povo. Que antes, lá na época de Davi, Deus não permitiu que Davi construísse, nem era para Salomão construir também, mas foi de teimosia, né? E aí no versículo 17 fala assim, ó, quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, conforme o conselho que diz que fiz com Davi, teu pai, dizendo, não te faltará varão para que domine em Israel. Aí no versículo 19 fala assim, ó, porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrares a eles, então os arrancarei da minha terra, que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gente. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela e se espantará e dirá, porque fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa. E dirão, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses. Tá, não vou terminar a ler aqui não, só falta duas linhas, vamos. O que Deus falou? Eu escolhi esse templo aqui para vocês buscarem a mim, certo? Mas o que acontece? Se vocês inclinarem, ele falou para Salomão também, né? Se você sair dos meus concertos, sair do meu caminho, inclinar para outros deuses, eu vou trazer assolação para o povo e essa casa não será mais minha, né? Então, é por que ele fala assim, ó, e servires a outros deuses e vos prostardes a eles, então os arrancarei. O que é arrancar o povo, arrancar o Salomão. Os arrancarei da minha terra que lhes dei. Terra essa para o povo de Israel, certo? E lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. Então ele fala assim, se vocês bandearem para outros deuses, adorar outros deuses, prostrar diante deles, eu tirarei essa casa da minha presença, que era o quê? O templo de Salomão, certo? Que ele tinha construído, que Deus não queria que construísse, não era permitido, né? Não foi esse que ele
a profecia que Natan passou para Davi, certo? Então ele fala, né, e farei com que seja por provérbio e mote. Eu falhei aqui, porque eu deveria ter pesquisado o que é o significa que seja por provérbio e mote entre todas as guerras. Mas eu vou pesquisar e vou deixar fixado, né, no primeiro comentário do vídeo aí para vocês terem compreensão. Por provérbio e por mote. O que é? Entre todas as gêneros, né? E desta casa, que é o versículo 21, fala assim: e desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? Certo? Então, é uma promessa de Deus para Salomão, falando para ele: se você for diante de outros deuses, prostrar diante deles, eu vou tirar o povo da terra prometida e vou transformar essa casa, eu vou tirar a casa, né, o templo lá, da minha presença, certo? E todos que passarem vão perguntar o que Deus fez com essa terra e com essa casa. Aí, rapaziada, olha para vocês verem. Agora começa a corrupção. É por isso, que eu falo para vocês. As igrejas, os templos, são corrompidos. Eles, você vai, às vezes você pode ir, você vai sentir a presença de Deus lá, pode ser que sim, mas ele vai falar com você especificamente. No templo em si é corrompido já. Não tem o que fazer. Quando a rainha de Sabá vem até Salomão, né, que ele fica encantado, o que ele faz? Ele vai para a terra do Egito, né? Eu não marquei aqui, mas eu acho que eu vou conseguir achar para vocês aqui. Vamos lá, eu vou explicar para vocês. Vou deixar de procurar e vamos explicar. Deus falou aquilo para Salomão, certo? O que Salomão faz? Entra em contato com a rainha de Sabá. A rainha de Sabá vai até Salomão. Ele vai para o Egito. Lá ele casa com a filha do faraó, né? E tem muitas princesas e um monte. Tanto é que fala do tanto de mulheres que Salomão tinha. Essas mulheres corrompem o coração dele. Faz com que ele vá de encontro a outros deuses. Adore outros deuses. Certo? O que acontece? Quando isso, perante os olhos de Deus, era uma abominação, né? Porque ele se prostrou perante outro Deus, construiu templos para os deuses das mulheres dele, né? E aí o que fala, o que Deus faz? Tá na hora, né? Inspirou. E aí entra a corrupção dentro do templo. Que aí vem os reis seguintes, já começa a levantar adoração a outros deuses, a Baal, né? Na Bíblia fala que transformaram o templo de Deus em... Oh meu Deus, agora eu não lembro mais a palavra. Transformaram o templo de Deus em um lugar de adoração a Baal, né? E aí começa a vir a corrupção dentro dos templos, dentro do templo de Salomão, né? Tanto é que aí no Novo Testamento, né? Esse eu marquei. João 4. João 4, né, conta a história da mulher samaritana. Não só em João 4, se tem também nos outros livros do Novo Testamento, aquela história que o Messias vai no templo, né, que ele derruba as mesas lá dos mercadores lá, né, e fala assim, ó, transformar a casa do meu pai numa casa de negociação, um negócio assim, eu não lembro direito mais. Mas vocês conhecem, né? Em João 4 fala assim, a mulher samaritana. Tem toda a história, né, que ele perde água de beber e tal, papapá. Lá no versículo 10 fala assim, ó, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que o diz,
dai-me água de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí a mulher fala, Senhor, tu não tens o que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? Aí no 12 fala assim, ó, és tu maior do que Jacó? Com certeza, ele é maior do que Jacó. Nosso pai, né, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado. E aí o Messias fala assim, ó, qualquer que beber desta água tomará e tornará a ter sede, né? Aí no coisa chama aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrará para toda a vida eterna. Essa é a profecia que Natan passa para Davi, que viria os filhos, uma semente dos filhos de Davi, que seria o Messias, né, da descendência de Davi, e ele prepararia a casa de Deus. Né? Ele prepararia o habitar de Deus, que é o que? Nós, certo? Então ele está falando aqui, ó, se eu te der água viva, né, você vai se tornando uma fonte de água e jorrar para a vida eterna, né? Aí a mulher fala assim, ó, Senhor, me dá essa água, para que não mais tenha sede e não tenha aqui tirá-la. Disse-lhe, né, o Messias, vai, chama o teu marido e vem. Aí ele fala toda a história do marido dela. Aí no versículo 21 ele fala assim, ó, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte... Ah tá, vou ler o 20 para vocês primeiro. Quer ver? Fala assim, ó, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar, ou seja, no templo de Salomão, né? Aí ele fala assim, a mulher que fala para ele, samaritana, fala para ele que nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis, vós quem? Os judeus, né? Dizeis que é em Jerusalém, onde tinha o templo de Salomão, que Salomão tinha construído, o lugar onde se deve adorar, certo? Aí o Messias fala assim, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Esse 22 aqui, ó, João 4, 22, que ele fala assim, ó, 21, né? Que ele fala assim, ó, que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem em que a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus, no versículo 24 fala assim, ó, Deus é espírito, e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade, certo? Essa é a profecia que Natan passa para Davi, que Deus tinha falado. Não era no templo que Salomão tinha construído. Não era. Era onde? Era que iria vir o Messias, ele prepararia o receptáculo, né? Digamos assim, prepararia nós para receber o Deus, né? Que fala assim, ó, Deus é espírito, importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Ele fala assim, ele fala a mulher samaritana, não tem a ver com monte, com templo de pedra construído por mãos de homens, certo? Tem a ver com o espírito, tem a ver com você buscar, escutar o que Deus quer para você, certo? O que Ele pede para você fazer, né? Isso é escutar os mandamentos do Pai, entendeu? Então, a gente lê o Antigo Testamento e a gente lê uma história dessa que Salomão, né, Davi queria construir o templo, Salomão queria construir o templo, a gente acha que é uma grandiosidade. Mas na época lá,
a profecia de Natã para Davi, que Deus tinha falado com Natã, que Natã passa para Davi, não tem nada a ver com o templo que Salomão construiu. Não era Salomão que iria construir o templo, era o Messias que iria construir o templo. Não templo feito por mãos de homem, mas esse templo, certo? Tanto, vou falar para vocês, ó, tanto que quando ele está no templo de Salomão, certo? Que lá no templo de Salomão, Messias está no templo de Salomão, ele derruba as mesas, né? Confronta os mercadores lá que tá cambiando, confronta os fariseus, né? E ele fala assim, ó, vocês querem um sinal? Derrubem esse templo que em 3 dias eu reconstruirei. Ele, lá na leitura fala, ele não estava falando do templo de Salomão, que era para o povo derrubar o templo de Salomão, ele estava falando da gente, ele estava falando dos fariseus, para derrubar essa muralha que a gente coloca entre a gente e Deus. Derruba que ele reconstrói em 3 dias. Entendeu? Vocês vão ler lá essa passagem e fala desse jeito. Então era o Messias que iria construir todo o templo que Deus ia habitar. Ou seja, ele mudaria nós. Certo? E era uma coisa que Deus habitou no templo, né? Tipo assim, não vou falar que ele habitou, que eu estou errado. Ele inclinou os ouvidos às orações dos templos, na época lá, das pessoas que estavam no templo, mas com o passar do tempo se corromperam, transformaram. Você vai ler no livro de Apocalipse e fala assim, ó, vou até pegar aqui para vocês verem. Apocalipse. Para vocês fazerem uma associação, ó. No livro de Apocalipse 18, fala assim, ó, a queda da Babilônia, lamentação sobre a terra. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Esse cara aqui eu conheci-lo. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, olha para vocês verem, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Por quê, rapaziada? Porque corromperam os templos, né? O templo de Salomão foi corrompido, que ele construiu. Por quê? Porque o homem tem uma capacidade de tudo que ele toca, tudo que ele vai construir, se converte para os próprios interesses. Então, quem corrompeu os templos foram os judeus? Não, foram os sacerdotes, os líderes religiosos que corromperam, certo? Era uma posição de prestígio. É a mesma coisa que você vê hoje nas igrejas, os pastores, vamos dizer, a igreja católica, padre, bispo, papa, escambau lá 4. São corrompidos por causa dessas pessoas. Porque a gente tem uma natureza natureza ruim. A gente tem uma inclinação para o mal, para as trevas. E a gente tem uma inclinação a buscar os próprios interesses da gente, certo? É por isso que corrompeu, é por isso que os sacerdotes corromperam. Eles começaram a aceitar sacrifícios que Deus não queria, certo? Animal doente, você vai ler lá, animal doente, animal que não deveria ser sacrificado, certo? E eles começaram a aceitar, pode trazer, né? Começaram a pegar a carne das ovelhas que o pessoal vinha. Você vai ler lá em 1 Samuel, que o moço, o sacerdote, ele ia com um garfo de 3 pontas assim, ó. Pegava, o que o garfo pegava, ele pegava para ele. Você lê lá, você vai ver que está escrito. Você pesquisa no Google e joga lá onde está essa frase, você vai achar. Aí você lê lá, você vai ver que está escrito. Começaram a dar o dízimo. O que os sacerdotes fizeram? Dízimos e ofertas. Passaram a mão, irmão. Eles roubavam a Deus. Eles corromperam o templo. Entendeu? Eles são raça de víboras, certo? Serpentes. Eles chegaram até os fariseus.
E aí você acha que parou neles. Messias veio e acabou e construiu novas religiões, agora é tudo. As religiões agora são boas. Não são. Os templos religiosos hoje estão corrompidos, certo? E com o fim dos tempos chegando, vai se tornar, né, como diz Apocalipse, se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Com o fim dos tempos, né, que está se encaminhando para chegar ao fim dos tempos, você vai ver isso. Você entendeu? Esse é o vídeo de hoje. Ficou meio comprido, certo? Já tá batendo aí os seus 41 minutos. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido, certo? Sobre essa profecia de Natan, sobre a construção do templo, né, de Salomão e a corrupção que veio em seguida, certo? Até o próximo.